Hora da entrevista. Nas últimas semanas, muito se falou sobre a adultização infantil depois que o influenciador Felca denunciou a exposição de crianças em conteúdo online, alertando aí para os riscos, né, delas serem levadas a agir como adultos antes da hora. É um tema que se faz necessário, né? E que nos faz pensar sobre como isso pode afetar a saúde emocional e o desenvolvimento das nossas crianças. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje a psicóloga clínica infanto-juvenil, Adria Almeida. Seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Viva, doutora Adria. Obrigada, Rejane, pelo convite. Um bom dia a todos os ouvintes de casa. É um prazer imenso estar A alegria é toda nossa em recebê-la neste dia, especialmente para falar um assunto, né, que a senhora é especialista na atuação, né, de infanto-juvenil, então vai nos ajudar bastante a compreender esse fenômeno, né? Então, para começar, né, explica para a gente o que é exatamente a adultização infantil e de que forma que ela se manifesta aí no dia a dia das crianças. Bom, Rejane, a adultização infantil é quando você expõe aquela criança ou o adolescente a uma situação que não condiz com a idade dela, nem a idade cronológica, nem a idade mental. Então, isso seja exposição em redes sociais, né, como estamos falando agora, o nosso principal assunto, mas as situações também do dia a dia, rotineiro, crianças que acabam tendo responsabilidades fora da idade. E a senhora trouxe aqui uma questão que não é só relacionado à questão online, né? A gente pensa que é só isso, não. É influenciado no nosso dia a dia. Minhas famílias também acabam, né, às vezes até sem saber, né, expondo as crianças a esse processo. A gente cansa de ver situações, por exemplo, de crianças cuidando de outras crianças. Né? Muitas vezes por negligência, mas muitas vezes porque a mãe ou os pais não têm outra opção e acaba que a irmã pequena de 10 anos precisa cuidar de outros 2 irmãos, um de 1 ano, outro de 2 anos. Isso também não deixa de ser uma adultização e também traz muitos prejuízos. Às vezes também até cuidar do lar também, não só cuidar de crianças, né, mas cuidar dos afazeres domésticos, responsabilidades que seriam de adultos, né, essa criança assume, né? Existe uma diferença muito grande. É muito importante que as crianças elas tenham responsabilidades condizentes com a idade. Por exemplo, arrumar o quarto, né, organizar alguma coisa, são responsabilidades que só vêm contribuir para o desenvolvimento, diferente de uma obrigação que realmente vai trazer algum tipo de prejuízo. Exatamente. Agora vamos falar sobre esses prejuízos. Quais são os riscos, né, ou os principais riscos aí e impactos dessa adultização infantil na saúde mental e no desenvolvimento das crianças? A infância, a gente costuma falar, costuma não, né? São estudos científicos, a primeira infância. Tudo que acontece na primeira infância, na janela de oportunidades, que vai ali até os 6 anos, e após ali que abre aos 11, fecha aos 13 mais ou menos, tudo que acontece nesse período determina que adulto aquela criança vai ser. Então, qualquer trauma ou a própria adultização, qualquer situação que exponha uma criança a algum tipo de sofrimento ou responsabilidade que não condiz, né, com a idade dela, seja cronológica ou mental, traz esses tipos de prejuízo. Por exemplo, formação da personalidade. Então, se há uma ruptura, se há uma negligência, se há uma exposição, a criança ela não tem ainda uma formação cognitiva adequada para, por exemplo, certo tipo de conteúdo. Então, ela ser exposta a um conteúdo ou a um comportamento que ela não tem como processar aquilo corretamente, pode trazer marcos, prejuízos no desenvolvimento dela e gerar, por exemplo, um dos prejuízos é um transtorno de personalidade, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, um transtorno de personalidade dissociativo, então, entre vários, dificuldade de socialização. Então, são diversos esses prejuízos. São muitos impactos, né? Agora, como é que as redes sociais e até a cultura digital, né, elas contribuem para essa exposição precoce de crianças a comportamentos adultos, né? E quais são esses perigos aí da exposição? Como eu lhe falei, a criança, cada faixa etária, ela tem
ali a sua capacidade cognitiva de processamento, Exatamente. vamos dizer assim. Né? E a internet é um mundo sem filtro. Se não há um filtro, se não há um cuidado dos pais, aquela criança ela vai ter acesso a os mais diversos conteúdos, né? E, por exemplo, uma música, um vídeo que pode ser até então inofensivo, mas a letra, e se as pessoas estudarem, por exemplo, entenderem o que uma música, por exemplo, a letra de uma música é capaz de transformar ali, né, o próprio cérebro. Imagina uma criança escutando ou dançando, ela nem sabe, ela não tem noção do que era aquilo, mas aquilo já está moldando de alguma forma o desenvolvimento dela. Né? Exatamente, 9h42, estamos ao vivo, aqui conversando com a doutora Adria Almeida, falando sobre adultização infantil. Agora, as crianças, elas são expostas, elas ainda não podem responder por si só, né? Então, que estratégias, né, pais responsáveis, educadores, né, podem adotar para proteger, né, as crianças da adultização? Hoje, Rejane, assim, a supervisão dos pais, em tudo é importante. Tudo que é exagerado é prejudicial. E a internet tem N situações que são prejudiciais. A gente não pode, né, esquecer que a internet, de alguma forma, a criança ela não pode simplesmente deixar de ter acesso, porque tem seus benefícios em algum momento, mas de forma muito responsável. Hoje, por exemplo, uma criança pequena, ela tem um horário, uma quantidade de tempo para utilizar, até 2 horas, por exemplo, uma criança de 5 a 10 anos, ela tem até 2 horas, né, para utilizar ali um tempo supervisionado, então principalmente supervisionado pelos pais. O que aquela criança está assistindo, que tipo de conteúdo ela está assistindo, porque existe aí uma imensidão entre um conteúdo que vai trazer benefícios, um conteúdo que vai prejudicar aquela criança. Hoje existem aplicativos que os pais podem, né, limitar acesso a alguns sites prejudiciais. É muito importante que haja uma comunicação com os seus filhos, porque assim, o mundo está muito complicado. Eu sei que os pais trabalham muito, muitas vezes chegam tarde da noite, chegam cansados, né? A criança passa o dia na escola, ou o dia com um cuidador, mas é importante que os pais tenham essa proximidade e essa comunicação com os seus filhos, de explicar, de que a criança ela tenha um entendimento, que ela não pode estar conversando com qualquer né? Os perigos da internet. Então é necessário orientar, né? Porque orientar. A senhora que é da área deve saber disso muito mais, né? Que há perigos até num jogo online, onde as crianças estão ali se divertindo ali, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, soltar uma criança sem supervisão na internet é o mesmo que soltar ela numa avenida muito movimentada. É o mesmo perigo. Verdade. Então, os pais têm que ter essa conscientização, não só os pais, mas os educadores, e cada vez mais políticas públicas que coíbam, né, esse tipo de crime que foi exposto né, agora há pouco, que foi assim um favor muito grande que ele fez para a sociedade. Então, são várias as formas. Ele só expôs e outras pessoas já tinham feito essa denúncia e não viralizou, né, como a denúncia que o Felca fez, né? Mas acontece que esse processo está acontecendo dentro das nossas casas, né? E parece que a gente não está enxergando isso, né? Parece que só agora nós percebemos, depois dessa divulgação, né? O que acontece, essa cegueira? Por que a gente não consegue perceber, às vezes, as coisas que estão acontecendo no nosso lar mesmo, né? É verdade. E eu acredito que justamente viralizou muito por causa disso, porque conseguiu mostrar, principalmente para os responsáveis, os pais, né, ou os adultos que têm por obrigação cuidar da criança, o quão negligente eles estão sendo. Porque a criança ela entra para o quarto e é muito mais fácil deixar ela brincando horas e horas, assistindo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou numa entrevista, enquanto eu estou numa entrevista de emprego, eu estou fazendo um relatório, e a criança está ali, exposta à tela. É muito mais fácil. Né? Uma música de fim de semana e a criança dançando e a criança rebolando e você filmando de forma tão tranquila, ou até fotos de você na praia com seus filhos. Na sua cabeça não tem maldade, mas e quem está na tela
por trás, você não sabe. Porque hoje, com a IA, você já viu que tira o corpinho ali e só muda a carinha da criança, né? E aí seu filho está exposto e você não sabe, de alguma forma. E foi uma das denúncias que ele fez, né? Às vezes foto... Até mesmo com o mesmo rosto, né? É com o rosto que você não sabe. Em perfis, né? De pedófilos e tudo mais. Foto que as famílias publicam nas redes sociais sem nenhuma maldade, né? Às vezes. Mas para essas pessoas tem maldade, sim, né? Essas pessoas têm maldade. Então, uma atenção que a gente fala, né? Também para as famílias. Então, para encerrar aqui nossa conversa, doutora Adria, que mensagem, né? Qual mensagem a senhora deixaria para os pais responsáveis, né? Os educadores também, né? Sobre a importância, né? De permitir que as crianças vivam plenamente a sua infância e de proteger, né, essa infância. Acho que a primeira palavra é proteja, né? Proteja as crianças, protejam a infância. Deixa a criança ser criança, deixa ela brincar, reduza o tempo de tela, converse com o seu filho. Primeira coisa que muda quando há algo de errado, principalmente, né, um pedófilo ou qualquer coisa, é o comportamento. Converse com seu filho. Ninguém é tão ocupado no mundo que não tenha 15 minutos para sentar e montar um quebra-cabeça, jogar um jogo da memória, conversar, esclarecer, orientar. Então, deixa a criança ser criança, deixa ela brincar, né? Diminua a tela, não negligenciando que a internet ainda assim tem benefícios, mas para que esse benefício não se torne um malefício e colocando em risco a vida dessa criança, porque lembrando, a criança que é hoje, a infância que ela teve hoje vai determinar o adulto de sucesso que ela vai ser. Com certeza. Quero agradecer a sua participação, obrigada pelas orientações, desejo muito sucesso e um ótimo dia. Eu que agradeço, tchau, tchau a todos. Descontração, informação e muita música.